Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, revisar o que nós vimos na aula passada sobre a segunda lei de Mendel e também faremos um exercício para fixar esse conteúdo. Então, na aula passada, nós vimos que a segunda lei de Mendel, ou lei da distribuição independente ou da segregação independente, ela vai estar trabalhando com duas características. E cada característica é influenciada por um gene. E esse gene está lá na forma dos seus alelos, né? De um par de alelos. Então, quando nós trabalhamos com a segunda lei de Mendel, a gente sempre vai trabalhar com a parte de dihibridismo. Então, sempre a minha geração F1, ela é uma geração duplo heterozigota. Então, ele é um dihíbrido, ok? Muito bem. Lembrando que a segunda lei de Mendel, normalmente, a gente tem essa segregação independente, ou seja, nós temos a formação dos gametas, cada um contendo, né, um alelo em mesma proporção, porque normalmente esses genes se encontram ou em cromossomos diferentes, ou no mesmo cromossomo, mas a uma distância muito grande. Então, neste caso, eles não estão ligados. Então, ocorre a segregação independente. Porém, existe, nós vamos ver mais para frente, a possibilidade do chamado linkage, que é a ligação gênica, em que aí, né, esse parzinho de alelos estão tão próximos, estão no mesmo, estão nos cromossomos homólogos aqui, mas eles estão tão próximos que eles acabam segregando juntos. Então, diferentemente daqui, em que eu teria a possibilidade de 4 cromossomos, 4 gametas distintos, ou seja, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, aqui, como eu tenho a ligação, eu somente tenho a possibilidade da formação de 2 gametas, azão, bezão e azinho, bezinho. Então, essa é a grande diferença quando nós temos a segunda lei de Mendel, que a gente tem a possibilidade dos 4 gametas serem formados aqui, e aqui a gente somente tem 2 gametas. Então, aqui não se aplica a segunda lei de Mendel, porque estão ligados. Então, normalmente, a própria questão ela vai falar, né, que se observa uma segregação independente, então aí você já sabe que ele vai respeitar a segunda lei de Mendel. Então, normalmente, questões relacionadas a essa parte da genética, você tem que saber, né, se ela vai respeitar a segunda lei de Mendel, ou seja, segrega independentemente, ou se existe uma ligação. Se houver uma ligação, normalmente a questão ela vai te avisar. Ah, esses genes estão ligados. Então, você já sabe que eles vão te segregar de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Se nós fizermos o cruzamento, né, de um azão, azinho, bezão, bezinho com azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, nesse caso eu estou fazendo o cruzamento do meu F2, eu vou ter então um dihíbrido, né, se autofecundando. O que é importante nós lembrarmos da segregação independente, que foi o que eu comentei com vocês, nós podemos ter a formação dos 4 tipos de gametas. O azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho, na proporção sempre de 1/4 ou 25% para cada um. O que eu quero trazer hoje para vocês é por que a gente tem essa proporção igual, né, de 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4 para cada um desses gametas. Porque se a gente for pensar nesses gametas, né, na hora da formação, né, dos gametas, nós vamos lembrar que o gameta ele pode ter um azão ou um azinho. E qual é a proporção? Metade pode ser azão e metade pode ser azinho, né? Então, em estatística, né, probabilidades, vocês veem isso, né, que eu tenho, então, 50% da chance desse alelo azão ir para um gameta ou 50% de chance desse alelo recessivo, azinho, ir para outro gameta. E aí, o que acontece? Qual é a proporção, desculpa, a probabilidade de ele se unir, né, com um alelo dominante ou recessivo? Por quê? Porque temos a mesma probabilidade de nós termos um outro gameta, né, ou seja, contendo bezão ou bezinho. Então, neste caso, a gente sempre vai ter 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4 ou 25%. Então, da mesma forma, o azão se unir ao bezinho, metade com metade, 1/2 vezes 1/2, 1/4. Então, esse 1/4 ele vem daqui. Então, quer dizer que, ao final, eu tenho 1/4 de chance de ser azão-bezão, 1/4 de chance, ou 25% de ser azão-bezinho,
um quarto de ser Azinho Bzão e um quarto de ser Azinho Bzinho. Por isso que a gente tem essas proporções em que cada tipo de gameta diferente tem a mesma proporção, ou seja, a mesma probabilidade de acontecer, porque segrega independentemente ao acaso. Então, neste caso, a gente tem as 4 possibilidades. Quando nós realizamos o quadro de Pnan, lembrando que a gente sempre no quadro de Pnan, nós vamos ter o paterno e o materno. Então, o paterno e o materno vão ser os mesmos gametas formados. Por quê? Porque ele é um heterozigoto e ele está cruzando, né, com o genótipo idêntico a ele. Então, o meu paterno, a gente tem essas possibilidades de gameta e o meu materno, tenho essas possibilidades de gameta, que são exatamente essas, estando em mesma proporção. Com isso, a gente tem os cruzamentos, então a probabilidade de eu ter cada um desses genótipos também é a mesma, por isso que a gente fala que são 16 possibilidades, né? Então, são 16 genótipos, 16 combinações. Lembrando que esses genótipos podem ser iguais ou não, mas a gente tem 16 possibilidades de combinações. Então, se eu pergunto, qual é a probabilidade de eu ter, né? Qual é a proporção que eu vou observar para eu ter, por exemplo, um genótipo totalmente homozigoto, dominante? Aí eu posso olhar na minha tabela, eu tenho 16 quadradinhos, então a possibilidade é 1 em 16, tá? Qual é a proporção que eu tenho, né, de genótipos que são os 2 heterozigotos? Eu posso olhar o meu quadradinho e eu vou ver, ó, uma possibilidade aqui, gente, ó, desculpa, uma possibilidade aqui. Vamos achar a outra aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Então, são 4 em 16. Que se eu reduzir, vai ficar um quarto, ou seja, 25% das minhas combinações serão duplos heterozigotos. Mas uma coisa que é importante lembrar é que eu sempre preciso fazer o meu quadro de Pnan para eu saber, por exemplo, quais vão ser as razões, né? Ou seja, as quantidades, as proporções, as porcentagens que eu vou ter de cada genótipo? Não, não necessariamente. Se para você é mais fácil visualizar e entender assim, pode fazer o quadro de Pnan sem problemas. Mas se você quiser reduzir o seu tempo, né, resolver a questão de forma mais prática, você pode fazer de outra forma, tá? Vai agora aprofundar um pouquinho, mas vamos devagar para que todo mundo entenda. Então, o que acontece? Quando eu falo que eu estou trabalhando com cruzamentos de díbridos e eles segregam independentemente, isso quer dizer que eu posso trabalhar de forma separada com meus dois, como se eles fossem, digamos assim, 2 cruzamentos da primeira lei de Mendel. Então, se eu estou trabalhando com 2 genes, eu posso fazer um risquinho assim e fazer com que eu tenha os cruzamentos desse com esse, separado desse com esse, sem ter problema algum. Por quê? Porque, como eu já falei, eles segregam de forma independente, então eles vão se cruzar também de forma independente. Então, aqui, por exemplo, eu posso separar. Ao invés de eu fazer o quadro de Pnan com todas aquelas 16 combinações, eu posso separar, vou cruzar um gene com outro gene. Então, se eu fizer o primeiro cruzamento, que é o azão-azinho com azão-azinho, esse cruzamento eu já sei de cor salteado, não é verdade? Porque está lá na primeira lei de Mendel. Então, eu vou ter o azão-azão, vou ter o azão-azinho e um azinho-azinho. Quais as minhas proporções aqui? 1/4 vai ser azão-azão, 2/4 azão-azinho e 1/4 azinho-azinho. Por quê? Porque eu tenho 4 possibilidades. Das 4 possibilidades, uma é azão-azão, 2 são azão-azinho e uma é azinho-azinho. Se eu cruzar o Bzão-Bzinho com o Bzão-Bzinho, da mesma forma, eu vou ter 1/4 Bzão-Bzão, 2/4 Bzão-Bzinho e 1/4 Bzinho-Bzinho. Tá, professor, e daí? E daí quer dizer que se eu chegar para você e perguntar, né, qual é a proporção que eu tenho de cruzamentos, ou seja, de todas essas combinações aí que pode ter, qual é a razão, né, ou seja,
qual é a proporção de genótipos que eu vou ter que vão ser duplos homozigotos dominantes, ou seja, azão, azão e bezão, bezão. Eu preciso fazer o quadro de Pinel para saber isso? Não. É só eu ver, né, as razões de cada um desses genótipos. Então, azão, azão, quanto que é? Olá, 1/4. Então, eu venho com o meu 1/4 para cá. Bezão, bezão, quanto que é aqui, ó? 1/4 também. E aí, como eu quero saber as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar 1/4 vezes 1/4. E aí, quanto que eu vou ter? 1/16, olha lá. Que é o mesmo daqui. Precisei fazer esse quadro inteiro? Não. Só utilizei as probabilidades aqui. E de ser um duplo recessivo? Azinho, azinho. 1/4. Bezinho, bezinho. 1/4. Multiplico 1/16. Se eu voltar no meu quadrinho, olha ele aqui, ó. 1 em 16 possibilidades. Se eu quiser ter um díhbrido, um duplo heterozigoto, azão, azinho, aí é 2/4. Bezão, bezinho, 2/4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 em 16. Precisei fazer esse quadrinho inteiro para achar isso? Não. Então, é uma outra forma de você achar os genótipos de uma forma muito mais rápida do que você ter que fazer o quadro inteiro e depois procurar no quadro aquela combinação genotípica. Então, vamos fazer um exercício para a gente fixar? Vamos lá. No cruzamento entre a cultivar de tomate Santa Cruz, que eu chamei de parental 1, que tem o hipocótilo roxo e a folha normal, com a cultivar folha batata, que é o meu parental 2, que apresenta hipocótilo verde e folha batata. Foram obtidos os seguintes resultados. Então, vamos observar primeiro a tabela dos meus resultados. Então, primeira informação importante que nós temos nessa tabelinha. Qual é a minha geração F1? Minha geração F1, ó, é essa daqui. Qual é o fenótipo que eu estou observando na minha geração F1? Hipocótilo roxo e folha normal. Então, primeira informação importante que a questão me passou. Quais são, né, quais são, no caso, os fenótipos que são dominantes? Quais são aqueles que apresentam alelos dominantes? Nós já vimos que os alelos dominantes estão condicionados a quê? A geração F1. Então, eu já sei que o hipocótilo roxo e a folha normal são caracteres dominantes. Então, ambos vão ser aqueles que têm genes o quê? Dominantes. A minha geração F2, que é o cruzamento, né, desse heterozigoto aqui, nós já vamos ver que o que a gente observa nas proporções do resultado da F2 já pode me ajudar na interpretação genética dos resultados. Porque aqui, se eu for ver, a proporção do meu F2 vai respeitar a segunda lei de Mendel, que nós vimos que a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. Então, quer dizer que eu sempre vou ter a proporção, né, de dominantes muito maior. E se nós dividirmos, nós vamos ver que mais ou menos, né, não vai estar idêntico, mas matematicamente é muito semelhante a proporção 9 para 3 para 3 para 1. No caso, corroborando que realmente a gente tem características aqui que são dois genes atuando, codificando, no caso, duas características, e eles segregam de forma independente. Aí nós temos o RC1, lembrando que quer dizer RC1, retrocruzamento 1. O retrocruzamento 1 é sempre você cruzar o seu parental com o F1. E aqui no caso, ó, vamos ter o retrocruzamento 2. Desculpa, que é você cruzar o seu parental 2 com o seu F1, que é o seu heterozigoto. Então, tudo isso eu consigo observar na minha tabela.
tá? Então, a primeira pergunta é: interprete geneticamente esses resultados. Então, como eu já comentei aqui com vocês, o cultivar P1, ele falou que tem hipocótilo roxo e folha normal, e o cultivar 2, que é o P2, o parental 2, tem um hipocótilo verde e a folha batata. Com o meu F1, voltando aqui na tabela, eu já vi que o F1 tem essa característica aqui, eu posso dizer então que o meu F1, que são os caracteres dominantes, o que eu vou ter no meu F1? Meu F1 vai ser um dihíbrido, e eu, Ana Paula, chamei que o gene que vai causar o hipocótilo roxo, eu vou chamar de H. O gene que vai codificar a característica de folha normal, eu vou chamar de F. Podia chamar de A e de B? Sim. C e D? Sim. Só que eu tenho que ter consciência, quando eu chamo, né, os meus genes, que no caso, ó, eu tenho que ter ele em dominância, o meu Hzão, para eu ter hipocótilo roxo, e eu tenho que ter o meu gene Fzão em dominância para eu ter o hipocótilo normal. Se eles estiverem recessivos, aí eles vão ter as características recessivas. Então, a conclusão que eu tenho aqui é que o meu F1, como é que vai ser o genótipo do meu F1? Olha lá, ele vai ser um duplo heterozigoto, um dihíbrido, em que eu tenho Hzão, Hzinho, por isso hipocótilo roxo, Fzão, Fzinho, folha normal. Interpretando resultados, o que quer dizer isso? Ó, então, anotem aí no caderno. Primeiro, cada caractere apresenta herança monogênica, ou seja, cada característica é um gene que está atuando, que vai condicionar hipocótilo roxo, que eu vou chamar de Hzão, ou folha normal, Fzinho. A distribuição dos genes é independente. Como é que eu sei isso? Olhando o meu F2, porque eu vou ver que a proporção aqui vai respeitar aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1. E, professora, e se não respeitar? Aí a gente vai ter o quê? Provavelmente esses genes são ligados. Então, a gente não vai ter a segregação, tá? Da forma como nós vimos aqui. A formação dos 4 gametinhas. A gente vai ter somente a formação de 2. 2 tipos diferentes. Então, vamos lá. A segunda questão é: esquematize os cruzamentos realizados. Então, vamos lá. Primeiro cruzamento que nós tivemos, que foi o F1, que é esse cruzamento aqui, que deu 25 indivíduos, todos com hipocótilo roxo e folha normal. Como é que é o cruzamento? O meu P1, ele já falou que é o parental 1. Se ele é o parental 1, ele vai ter hipocótilo roxo e folha normal. E ele é um duplo homozigoto. O meu P2, ele é recessivo, ele tem hipocótilo verde e folha batata. Então, ele vai ser um duplo recessivo aqui. Como eu falei, o Hzão e Fzão, eu dei o nome, tá? O meu F1, que é 100%, né, vai ser um dihíbrido. Então, ele é um duplo heterozigoto. Então, por isso, como ele vai ter os genes dominantes aqui, ó, ele vai ter que característica? Hipocótilo roxo e folha normal. Aí, eu vou ter a geração F2. Olá, né? Então, essa geração F2 veio de onde? Ela vem de uma autofecundação ou você cruzar indivíduos que são da geração F1. Então, se eu vou cruzar os dois que são heterozigotos. Quais são os gametas que eu vou produzir? Então, aqui eu vou fazer da forma tradicional, que é você fazer o quadrinho de Pinã. Então, eu vou ter a fêmea, vou ter o macho e vou ter os 4 tipos de gametas diferentes. Então, quais são os gametas que eu terei? Fazendo o chuveirinho para facilitar, lembrando que sempre vai ser 1/4, né? Cada um, quando a gente for considerar a proporção, nós vamos ter 1/4 para cada gameta, ou seja, 25% de probabilidade de nós termos cada um dos tipos de gametas ali. Nós vamos ter, então, Hzão, Fzão, Hzinho, Fzinho. Então, aqui, ó, Hzão, Fzão, Hzão, Fzinho, Hzinho, Fzão e Hzinho, Fzinho. Da mesma forma aqui, Hzão, Fzão, Hzão, Fzinho, Hzinho, Fzão e Hzinho, Fzinho. Então, esses 4 gametas vão vir daqui, esses 4 gametas daqui. Isso vai possibilitar 16 combinações possíveis. Aí, dentro dessas combinações, a gente vai ter os 4 tipos de fenótipos, certo?
E qual vai ser a proporção que nós teremos? Então, a gente vai ter 9 em 16, que vai ter pelo menos um alelo em dominância aqui. Então, tem que ter os dois, né? Alelinhos aqui em dominância. Então, quando eu faço isso, eu coloco esse risquinho aqui vazio. O que quer dizer esse risquinho vazio? Que eu posso ter um Hzão, ou eu posso ter um Hzinho. Isso vai interferir no fenótipo que eu terei? Não, são genótipos diferentes, mas o fenótipo é o mesmo porque eu tenho um alelo em dominância. Então, quer dizer que quantos genótipos eu posso ter contendo o alelo em dominância, mas aqui eu posso ser tanto dominante como recessivo. 9 possibilidades. Então, se você contar aqui, você vai ver que vai ter 9 possibilidades. Possibilidades de eu ter um Hzão. Aqui pode ser Hzinho ou Hzão, mas aqui necessariamente tem que ser os dois recessivos. Então, 3 em 16. Então, se a gente for procurar aqui, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter 1, 2. Vamos procurar o outro. 3. Então, a gente tá aqui, ó, as 3 possibilidades de nós termos aqui, que pode ser um Hzão, um Hzão, Hzinho, mas o segundo necessariamente tem que ser duplo recessivo. Tem que ser recessivo, né? Os dois alelos. Qual é a probabilidade de eu ter o primeiro, os dois alelinhos aqui recessivos, e o segundo somente tendo pelo menos um alelo aqui em dominância? 3 também. Então, se nós viermos aqui procurarmos, ó, 1, 2, 3. São as 3 possibilidades. Nós temos o primeiro recessivo e o segundo um dominante. E aqui pode ser um recessivo ou um dominante. Por que isso? Porque eu estou considerando o mesmo fenótipo. Eu estou aqui, são as possibilidades de fenótipos. Eu tenho 4 possibilidades de fenótipo. Eu posso ter, quais são, né? Eu posso ter hipocótilo roxo com folha normal e posso ter hipocótilo roxo com folha batata. Posso ter hipocótilo verde com folha batata, posso ter hipocótilo verde com folha normal. Então, eu tenho 4 possibilidades diferentes, né? Posso ter o hipocótilo roxo com a folha normal ou o hipocótilo verde com a folha batata. Então, eu tenho 4 possibilidades diferentes de fenótipos, certo? Mas os genótipos podem ser distintos, né? Outra possibilidade. Professora, eu preciso sempre realizar o quadro de Pnam? Fica a seu critério, se você quiser. Mas nós poderíamos conseguir achar essas proporções sem o quadro de Pnam, só observando a parte de gametas. Então, vamos lá, que foi o que eu mostrei para vocês. Se eu faço um cruzamento F2, o que eu estou cruzando? Eu estou cruzando 2 díbridos, tá? Então, se eu sei que é uma distribuição independente, eu posso fazer aquela separação que eu comentei com vocês, certo? Eu faço um risquinho e eu separo cruzando cada gene individualmente. Então, eu cruzo o Hzinho, com o Fzinho. Se eu cruzar, o que eu vou ter aqui? Como se eu separasse. Se são 2 heranças monogênicas, eu posso separar as duas e depois eu junto. Então, aqui eu vou ter o quê? As 4 possibilidades. Lembra ali que era 1 para 2 para 1? Pois bem. Então, aqui eu posso ter o Hzão, 1 quarto, Hzão, Hzinho, 2 quartos, Hzinho, 1 quarto. Aqui, da mesma forma, Fzão, 1 quarto, Fzão, Fzinho, 2 quartos, porque são 2 vezes, e Fzinho, 1 quarto. Aí eu posso perguntar, tá, qual é no caso, a proporção que eu tenho desse genótipo específico aqui, ó. Hzinho, Fzão, Fzinho. Então, se eu pergunto, desse cruzamento todo aí do F2, quantos indivíduos você vai observar? Ou qual é a proporção inicial, porque para saber os indivíduos depois a gente pode saber pelo número de sementes, enfim. Mas qual é a proporção que eu vou ter de genótipos Hzinho, Fzão, Fzinho? Eu preciso ir lá fazer o quadro? Se eu quiser, sim. Mas se eu quiser somente observar aqui, ó, o Hzinho, qual é a proporção que eu tenho? 1 quarto de gameta. Aqui, ó, do cruzamento, no caso, né? Porque já cruzou. Aqui, qual é a proporção que eu tenho de Fzão, Fzinho? 2 quartos. Então, aqui já foram as combinações. Eu só vou juntar essas combinações. Como eu quero os dois, eu multiplico. Então, eu vou ter 2 sobre 16. Então, se eu voltar lá no meu quadrinho de Pnam, vamos voltar aqui para ver.
Eu quero o Hzinho, Hzinho, Fzão, Fzinho. Então, vamos lá. Hzão, Hzão, Hzinho, Hzinho, né? Então, ó, Hzinho, Hzinho, Fzão, Fzinho. E aqui, ó, Hzinho, Hzinho, Fzão, Fzinho. Então, 2 em 16. Poderia ter olhado no quadro? Sim, mas aqui rapidamente eu já acho a proporção. Então, aqui, eu quero um duplo. Eu quero saber quantos duplos heterozigotos eu tenho aqui. O Hzão, Hzinho e o Fzão, Fzinho. Da mesma forma, Hzão, Hzinho, 2 quartos. Fzão, Fzinho, 2 quartos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 4 em 16, que os dois são heterozigotos. Eu quero saber quantos são duplos recessivos. Hzinho, Hzinho, 1 quarto. Fzão, Fzinho, Fzinho, 1 quarto. 1 sobre 16. Se eu voltar aqui, eu vou ver que eu só tenho esse carinha aqui, ó, essa combinação recessiva, tá? Aí eu posso fazer uma outra pergunta. Eu posso não necessariamente dar o genótipo, mas perguntar. Qual a proporção de descendentes com hipocótilo verde e folha normal? Então, vamos lá. O que é o hipocótilo verde? Se a gente volta lá no início, a gente viu que o hipocótilo verde é aquele que é recessivo. Então, o hipocótilo verde, para mim, eu chamei de Hzinho, Hzinho. E a folha normal, ela é dominante. Mas então, para ser folha normal, eu preciso necessariamente ter os dois dominantes? Não. Então, aqui, ó, qual a proporção de descendentes com hipocótilo verde e folha normal? Eu sei que pelo menos o meu genótipo vai ter que ser assim. Um Hzinho, Hzinho necessariamente, e um Fzão risquinho, porque aqui pode ser tanto Fzão como Fzinho. E aí eu tenho que ir lá no quadro, lá? Não necessariamente, você pode ir direto, você faz aqui, né, essa separação, e aí você olha, como é que eu acho o meu Hzão, o meu Hzinho, Fzão, Fzinho? Hzinho, 1 quarto. Fzão, Fzinho, 2 quartos. Multiplicando, eu vou ter 2 sobre 16. O meu Hzinho, Fzão, Fzão. Hzinho, 1 quarto. Fzão, 1 quarto. 1 sobre 16. Aqui elas estão separadas. Como eu falei, eu posso ter, no caso, esses dois genótipos. Então, como é que eu faço para no final saber a proporção inteira? Eu pego essas duas aqui e eu somo. Então, inicialmente eu multiplico, depois eu somo. Somando vai dar 3 sobre 16, certo? Então, dá para calcular direto. Mas professora, eu achei difícil, como é que eu faço então? Você faria o quadro de Pnam e aí você iria olhar lá no quadro de Pnam. Então, deixa só eu descartar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, eu prefiro ir no quadro. Então, como é que a gente faria? Qual a proporção de descendentes? Primeiro eu tenho que descobrir qual é o genótipo que eu preciso. Eu vi que o meu genótipo pode ser um Hzinho, Fzão, Fzão, ou um Hzinho, Fzão, Fzinho. Então, eu volto lá na minha tabelinha e eu vejo, ó, tem que ser um Hzinho, Fzão, Fzão pode ser aqui, ó, 1. Hzinho, Fzão, Fzinho, 2. Hzinho, Fzão, Fzinho, 3. Então, olhando aqui, eu vejo que é 3 em 16. Então, eu também posso olhar no quadrinho de Pnam e aí eu acho os 3 genótipos possíveis para eu ter este fenótipo que foi pedido. Ou então, eu não preciso fazer isso, faço o cruzamento direto, separando os dois, eu já tenho a proporção de todos os cruzamentos possíveis. E depois eu cruzo os gametas através da multiplicação, tá? Porque o gameta tem que, né? Eu tenho que ter a combinação no caso dos dois pares de alelos, né? E aí eu acabo descobrindo sem necessariamente fazer o quadro. Outra coisa também que ele pediu aqui é, no caso, os cruzamentos dos retrocruzamentos também. Então vamos lá. Que retrocruzamentos que nós temos? A gente tem o retrocruzamento 1 e nós temos o retrocruzamento 2.
Olhando aqui, então, a gente vê que no retrocruzamento 1, opa, eu somente tive indivíduos com a característica dominante. Já no retrocruzamento 2, olha só que interessante, eu tive todos os 4 fenótipos em proporções praticamente iguais. De onde saiu isso? Então, se nós voltarmos aqui, nós vamos ver então, o que é o retrocruzamento 1? É o cruzar o parental 1, que eu já sei que é um duplo homozigoto, com o F1, que é um heterozigoto. O que é que vai acontecer aqui? O meu parental 1, ele vai produzir somente um tipo de gameta, que é o gameta contendo os 2 alelos em dominância. E aqui, ó, no meu F1, eu tenho a formação dos 4 gametas, porque são segregações independentes. Então, eu vou ter o Hzão Fzão, o Hzão Fzinho, o Hzinho Fzão e o Hzinho Fzinho. Quando eu cruzar, eu vou ter 4 combinações possíveis, só que todas essas combinações apresentam alelos em dominância, ó lá, ó. Por isso, 100% dos meus indivíduos têm as características em dominância. Quando eu faço o meu RC2, que é o meu retrocruzamento 2, o que eu vou cruzar? O meu P2, que é um duplo recessivo, com o meu F1, que é um dihíbrido. Da mesma forma, o meu parental ele só vai produzir um tipo de gameta, ó lá, com alelinhos que são recessivos. O meu F1 vai produzir 4 tipos diferentes de gametas. Quando eu realizar os cruzamentos, eu também vou ver que eu vou ter 4 possibilidades de combinações. E essas combinações vão ter os 4 tipos de fenótipos. Por quê? Porque eu vou ter a possibilidade de ter combinações com os alelos em dominância. Essa daqui, ó, são combinações em que eu tenho aqui, ó, eles recessivos e aqui os 2 recessivos. Por isso, quando a gente olha aqui a nossa tabela, a gente vê que o RC2, ele tem as 4 possibilidades de fenótipo com a mesma proporção. Porque se nós voltarmos aqui, a gente vai ver que a gente tem 1/4 dos cruzamentos vão ter esse fenótipo, 1/4, 1/4 e 1/4. Então, é a mesma proporção. Por isso, quando a gente olha no campo, a gente vê que a quantidade é praticamente igual de descendentes com esse fenótipo, tá? Então, dessa forma, né, a gente finaliza a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que a gente pode fazer junto, tá bom? Tchau!